Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre Pachinko, novo dorama do Lee Min-ho que vem aí junto com a Apple TV. Tô curiosa. Olá, Pachinkozeiros de plantão! Sim, a gente vai falar bastante desse drama ao longo do ano. Esse dorama vale lembrar que não tem previsão de estreia ainda, porque ele tá sendo rodado lá em Vancouver, mas você já pode ali se preparar, né? Então por isso eu vim te contar o que esperar desse dorama, assim, para você já ir fomentando a vontade de ver. Óbvio, né? Eu não tenho muito o que panfletar, só dizer que tem o Lee Min-ho aí no drama, que você com certeza vai dar uma espiadinha, né? Mas fora ele, a gente tem uma história incrível que vem da escritora Mindy Lee, que arrebatou até o coração de Barack Obama. Assim, esse livro, Pachinko, tenho que pular e voltar. O Pachinko, que é o dorama, ele vai ser baseado num livro que chama Pachinko, feito aí pela autora Mindy Lee, e ele é um livro que ficou muito famoso recentemente porque ele entrou nas leituras que o Barack Obama e a Michelle, eles soltam ao longo dos anos, aí das estações do ano e tudo mais. É bem legal essa lista deles, inclusive, vale ficar de olho porque tem muito livro bom. E Pachinko, felizmente, entrou nesse assunto e ele fala muito sobre migração, tanto migração voluntária quanto involuntária. Então a gente vai ver um drama dos bons. Tem clichê na história? Tem clichê na história. Tem um possível triângulo amoroso? Tem. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu fiquei muito curiosa, ó, o livro é esse aqui. E eu fiquei muito curiosa, acabei lendo a versão e-book agora no começo do ano, porque eu tava querendo saber e vir contar tudo pra vocês, em primeira mão, né? Porque essa história realmente é muito boa, vai te sensibilizar, porque vai contar sobre 4 gerações e focar num período de guerra ali na época onde o Japão estava tentando se apossar da Coreia. Essa história é muito interessante, inclusive, essa história cultural mesmo entre Coreia e Japão. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando sobre essas guerras, a guerra da Coreia do Sul entre a Coreia do Norte, deixa aqui nos comentários. Mas voltando para a história, eu tô com um roteirinho aqui, então se eu olhar para baixo, vocês já sabem, já me conhecem, né? Para não errar o nome de ninguém, porque já temos parte do elenco, já temos quem vai fazer quem. Então eu vou te explicar tudo isso. E também, ó, já vou te explicar aqui, vou comentar um pouco do livro, ao mesmo tempo eu vou te falar os personagens que você precisa ficar de olho e vou te falar sobre o personagem do Lee Min-ho, então fica aqui até o final. E vou te falar também se vale a pena ler o livro, porque, né, de repente, enquanto você espera o dorama, você lê o livro, que dá pra comprar em vários lugares. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição pra você comprar também. Voltando aqui, a gente tem aí essa história que vai retratar, vai falar das guerras, como eu falei, vai falar aí de um período onde o pessoal teve que fugir, ou teve que se ambientar, ou teve muito que esquecer a sua própria raiz e sua própria cultura. E vem muito essa discussão dos filhos sem pátria-mãe ou pátria-mãe, que é muito interessante, muito relevante e muito discutida recentemente por conta dos refugiados e por aí vai, né? Então eu acho que é um tema muito pertinente, mesmo se tratando de um período no passado, ele vai ser muito interessante. A gente vai ter caminhadas no tempo, porque como eu te falei, a gente vai acompanhar 4 gerações, né? Então a gente vai ter algumas caminhadas no tempo e a história com certeza vai te prender. E fica aqui uma curiosidade. A autora, a Mindy Lee, ela nasceu na Coreia em 68 e aí ela migrou para os Estados Unidos em 73. Então tem um pouco do que ela passou ali, das próprias experiências, óbvio que não da mesma maneira, porque a gente tá falando de período de guerra, como eu expliquei aqui, né? Eu acho que ela colocou um pouco dessa sensibilidade e das questões que a família dela passou, porque também tem um pouco de xenofobia, né? A gente não pode esquecer desse absurdo que existe até hoje, gente,
que não pode continuar, pelo amor de Deus, de preconceito contra amarelos. Então, assim, é muito interessante esse livro, assim. No final eu vou falar um pouco mais, como eu prometi, né? No final eu vou te contar um pouco mais focando no livro, mas já vou te falar que o livro, aí toda a história e toda a base do livro rende um bom drama. Porque ela vai, sim, transformar o sofrimento. Eu não queria dizer romantizar o sofrimento, mas ela vai dar uma enfeitada pra nos contar toda essa história, né? E eu falo ela porque também vai estar envolvida ali no roteiro. Vai ser um grande drama, primeiro grande lançamento da Apple TV ligado a dramas e K-dramas e afins. E a gente acompanha, como eu falei, gerações, mas o fio ali é que a gente vai acompanhar mais e que a gente vai entender mais a história é a Sunja, que vai ser feita pela Kim Mi-a ou Mia Kim, porque a gente tem essa romanização, né? E já a maioria das notícias sobre o elenco estão saindo nos Estados Unidos, porque o drama é produção Estados Unidos, Coreia e Japão. Outra coisa que eu já acho inovadora e dou os parabéns aí pra Apple TV, né? Que vai trazer um drama ainda produzido por muitas mãos aí de vários países. E as gravações, já curiosidade aqui, estão rolando no Canadá. Tá vendo? Eu acho muito legal a globalização, né? Vai mexendo e vai misturando tudo. E vai dando aí um bom caldo pra gente assistir. Então, ela vai ser o nosso fio condutor, a Sunja. A gente vai acompanhar a trajetória dela adolescente, filha única, que a família tem uma pensão ali, uma hospedagem, e ela vai ser muito assediada, porque já dá pra entender que ela é muito bonita. E por conta disso ela vai ficar ali, né, naquela coisa meio que pula de um assédio pra cá, né? Assédio no sentido de os caras vão lá galantear ela, não é um assédio num lado ruim, né? Eles vão lá galantear, mas ela não fica com ninguém, até que ela conhece o Hans, e Minho. E aí ela não resiste ao charme do rapaz. Só que o rapaz não é flor que se cheire, por isso que eu tô assim, ó, gente, tipo, E Minho vai sair da temporada dos bonitões, né? Dos bonitões por bonitões, né? Não que os últimos personagens dele não tenham sido interessantes, mas eu acho que ele veio de uma leva aí de pelo menos os 3 últimos doramas onde ele era bonito e galã. E eu quero ver ele colocar mais essa energia de vilão pra fora, sabe? E eu acho que a gente vai acompanhar muito, sim. Eu deveria falar que eu acredito, porque é uma aposta que eu tô fazendo, porque ele vai ter esse lado bom, mas ele também vai ter um lado mafioso. No caso, quando ele conhece a Sunja, ele é casado, ele tem filhos, então já dá pra entender que ele não é muito flor que se cheire ali. E ele vai ir pro Japão, eles vão acabar se separando. A Sunja acaba engravidando no nosso querido, né, Hansung. E ele vai pro Japão seguir a vida dele e ela fica ali. Acaba que pra esconder e não ter nenhuma polêmica com a família dela, por ela ter engravidado e tudo mais, ela acaba casando com um pastor e esse pastor acaba que assumindo o filho dela. Então ela segue a vida, e aí por conta da Segunda Guerra, eles acabam indo pro Japão pra sobreviver, pra lutar pela própria vida e tudo mais, e aí ela leva o filho já pequeno, ali eles mudam logo quando o filho tá pequeno, então ele é criado todinho no Japão, o Noah, tanto que ele vai ser um personagem que vai trazer muitas características de não ter amor pela própria pátria ou não ter um elo, porque pra ele é japonês, ele não é coreano, então ele não vai trazer essa raiz coreana, assim como a nossa prota já tem e outros personagens aí que vão migrar, mas que vão carregar toda a cultura dentro de si. E aí no Japão eles acabam trabalhando, a família dela. E em um momento óbvio, aí a gente entra no famoso Cocô Coreia Cabana, né? Que aí no caso vai ser no Japão, né? Esse reencontro aí, essa Coreia de 3 ruas, que eu brinquei o Cocô Coreia Cabana por conta das novelas. Eles acabam se reencontrando, ela já viúva, ele ajuda ela a sobreviver, porque aí no Japão ele abraça a máfia.
começa a ter umas lojinhas de patinco, que patinco a gente vai deixar a foto aqui. É tipo um jogo de azar, né, que é ilegal no Japão. E eu vou deixar outra curiosidade que é da minha infância, que patinco é o jogo favorito do Yusuke de Yu Yu Hakusho nos mangás. No anime ele não aparece, mas nos mangás a gente vê ele viciadíssimo em patinco. Então na hora já fiz também uma outra associação, já adorei o nome desse drama e desse livro. E aí assim, vai dar pra entender que ele é um pilantra profissional. Então isso vai ser muito interessante de ver. Imagina ele negociando com a máfia, ele negociando com a polícia para deixar as casas de patinco abertas. Olha, acho que vai ser genial ver esse lado do Lee Min-ho. Como eu falei pra você, a produção tá enorme, então acho que a gente vai ver cenas lindas de fotografia mesmo, sabe? Óbvio, eu sei que vocês são fãs do Lee Min-ho, já estão falando... Mas claro, Carol, vai ter Lee Min-ho e Taylor, como a cena vai ser feia? Mas é bonito de acompanhar. E aí a gente vai ver esse reencontro dos dois, ele ajudando a família dela no período aí do fim da guerra. E aí depois a gente vai acompanhar aí também, junto a história do Noah, que é o filho dela, do filho dos dois, né? Do Han-soo e da Sun-ja. E já ele grande, ele conquista uma fortuna no Japão. Foi isso que eu falei pra vocês. Ele vai ter a raiz muito forte com o Japão, por tudo que ele vai conquistar e por tudo que ele vai fazer lá. Então assim, preparem-se para um drama com ação, eu acredito que vai ter um pouquinho de ação, vai ter romance. Como eu falei, a gente vai ter uma pincelada ali de triângulo amoroso, porque ela vai se envolver com o Hanso, depois ela vai casar com o pastor, depois ela vai ficar viúva, e aí tem coisa para acontecer. E a gente vai ver, eu vou parar por aqui para não dar mais spoiler, né? Então assim, minha questão com a história é essa, mas eu acho que a gente vai ver uma bela história, principalmente com essa questão da imigração e da questão da pátria-mãe, do não pertencimento muito forte, muito latente, algo que vai fazer a gente refletir com certeza. Então, se você gosta de doramas que fazem você refletir sobre assuntos importantes, já se joga, lembrando que esse dorama não tem data de estreia ainda, está em período de gravação. E indo para a parte do livro, que eu prometi que no final aqui desse vídeo eu ia te falar sobre o livro, se joga, o link tá na descrição. O livro é um pouco grande, mas ele é muito bonito, a leitura é muito gostosa, assim, ele vai te fazer viajar. Eu acho que a gente tá num momento propício aí pra usar os livros como um momento de relax, um momento para sair dessa tensão que a gente tá vivendo. E esse livro é perfeito para isso, ele é uma delícia de ler, você vai se encantar com a história, vai ser difícil você parar de ler, sabe? Porque você vai se encantar com a história desses dois, assim como eu acho que a gente vai se encantar com a história do dorama. Então pode se jogar. E a escrita da Minji Lee é fantástica, ela já tem outros livros lançados, vale procurar. Ela lançou um livro, inclusive, ano passado, e se você entende o inglês, ela tem algumas palestras no YouTube, também vou deixar aqui na descrição, onde ela conta algumas coisas que ela viveu e que estão em patinco e por aí vai, que a família dela viveu, ela se emociona muitas vezes. Então assim, ela é uma mulher forte, de uma família também incrível, que vale a pena conhecer. E também fica a dica aí para você procurar literatura coreana, que os livros são maravilhosos. Aqui também no canal tem outros vídeos sobre outros livros. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual a sua expectativa para esse dorama, se você já leu o livro, se você gostou, se você não gostou. Enfim, fala tudo. Vamos conversar sobre patinco, dorama que tá, me deixando roendo a unha de curiosidade. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.